convir que não tem como. Já temos lugares aí com 20 milhões de pessoas suspeitas com a doença, como no Rio Grande do Sul. Onde vai ter leito para todo mundo? Não tem, certo? Mas tem que ter assistência. Essa assistência será dada. Assistência é dada pela unidade básica de saúde. A partir da unidade básica de saúde é que vai ser acionado, certo? O hospital de referência, que será o infantil, quando tiver menor de 2 anos, certo? E o Semetron. Tá? Top. Bom, agora, no Brasil, há evidência que o vírus está circulando. Isso é verdade, certo? Circulando de humanos para humanos, ele tem capacidade para isso. Mas em Porto Velho, não temos esta evidência, certo? De humano para humano. Tivemos um caso de contaminação que fechamos epidemiologicamente, que ainda está em estudo pela turma da epidemiologia. Mas não temos nenhum caso confirmado depois daquele que teve, então nós não podemos dizer que, cientificamente, didaticamente, ou de uma forma epidemiológica, que o vírus está entre nós, porque não foi confirmado laboratorialmente, apesar de alguns números, de algumas pessoas internadas, que são os grupos de risco, que estão internados, certo? E gente até bastante grave, certo? Internado no Semetron, mas não está confirmado. Não sabemos se esse vírus está circulando entre nós. Então, veio de São Paulo, isso acabou. Veio do Rio de Janeiro, isso acabou. Veio de Miami, isso acabou. Ele tem que ter insuficiência respiratória aguda grave. Acabou, não existe. Ele estava lá no Paraná, e daí? Problema, é Brasil. Lá tem muito caso, tem, mas ele tem insuficiência respiratória aguda grave? Não, então ele não é para internar. E se ele não é para internar, também não vai colher o material, porque só vai colher material para pacientes internados. Entendeu? Ambulatorialmente, não há necessidade. Isso está baseado cientificamente, porque a maioria dos laboratórios, dos 3 laboratórios, as amostras mandadas eram mais de 70% da influenza A. Influenza sazonal. Esse aqui, vamos deixar que o Rui vai falar. Passo. Também, essa parte aqui, a comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui, tentar levar a vocês alguma coisa, e as outras pessoas também vão levar. Tá, vai. Já falamos dos grupos de risco, que é importante. Passa. As medidas de higiene, que é importante, todos nós vamos falar isso, porque é importante. Eu não tenho lenço. Não tenho lenço, não vou botar a mão, que eu vou sujar a mão. Não tem problema, você faz isso, ó. É uma medida que você tem de proteger, uma medida que tem de proteger os outros e de autoproteger, certo? O certo é com um lenço de papel, esse negócio, mas nem sempre está disponível. Não é a questão de bons hábitos, de primeiro botava a mão e tossia, né? Certo? Agora deixaram esses bons hábitos. Lavar a mão sempre, sei lá, mais de 20 vezes, mas ninguém aqui vai fazer isso, né? Não usar medicamentos indiscriminadamente, não compartilhar alimentos, copos, toalhas, esse negócio é muito comum. Um caso, por exemplo, que nós temos internado, era um jovem, ele é um jovem, 20 e poucos anos, que estava fora do estado, ele com a namorada. Então, quer dizer, a higiene ali ficou meio prejudicada por causa dos beijos, abraços, esses negócios todos. Aí ele chegou aqui, ela telefonou, olha, eu fiz aquela gripinha que eu estava, eu fiz o exame e deu positivo, H1N1. No dia seguinte ele começou com febre e tosse e nós internamos. Ele está internado lá. Está bem, vai ter alta logo. Vai. A forma de contaminar. A transmissão pode ser direta e indireta. Direta é através das gotículas, né? A pessoa tossir e a gente engolir isso, ou isso entrar na mucosa da gente, ou a gente colocar a mão. Esse vírus tem a propriedade de viver por 24 horas na superfície lisa, então se está aqui tem que mandar passar o álcool, né? O álcool a 70%,
certo? Isso é a aula do Gladys. E diretamente são aquele caso, o caso número 1, que houve lá no México. Vai. Aqui a diferença de que nós estamos falando, ó, as manifestações clínicas da influenza não complicada. É a gripe comum, né? É a gripe mesmo. É febre, cefaleia, mialgia, astralgia, prostração. Depois vamos ver um slide aqui com o Rui, aonde vai entrar alguma febre e tosse e problema respiratório. Só vai internar quem está dentro do grupo de risco e quem tem a síndrome respiratória aguda grave. Em uma semana o manual mudou 2 vezes. Era doença respiratória aguda grave. Doença é uma coisa, síndrome é outra. Ampliou mais. Então, nós temos aqui algumas doenças que acontecem, inclusive temos doenças regionais que não tem no protocolo, mas, por exemplo, paracocos. Nós temos muita gente com essa doença. Esse nós temos que internar, porque fatalmente ele vai morrer se ele pegar uma doença dessa. Né? A influenza complicada, ela pode levar a uma pneumonia viral e uma pneumonia bacteriana. E uma coisa que a gente observa, que o pessoal observou, é que o agravamento dessa doença está em torno do 4º dia. E você tem pouco tempo para fazer as coisas corretas. Você tem 48 horas para entrar com a droga. Certo, correto. O benefício é espetacular. A droga é fora de série. Parece um tiro no canhão. O cara chega lá todo arrasado, no dia seguinte ele está legal pra caramba. Certo? Mas ele tem que ficar isolado. Certo? Durante 7 dias ele fica isolado, fica eliminando o vírus ainda por mais 3 dias. E na criança são 14 dias, sendo que ele fica isolado 10 e vai para casa os outros 4. Certo? Então, a complicação é a pneumonia. Isso vai acontecer numa instalação muito rápida, certo? Em torno do 4º dia, mas a área é grande mesmo. A área é grande, certo? Muito rapidamente, certo? Toma os 2 pulmões, nós temos um caso lá que tomou os 2 pulmões, ele começou muito fraquinho num dia, já no 3º dia já tinha tomado o pulmão quase todo. Né? Vai. Aqui é a técnica de colher o material, certo? Isso aqui é por aspiração. E aqui é com suave combinado, você na orofaringe, certo? Consegue tirar o suave nasal e o suave de orofaringe. Separadamente você faz as coisas, certo? Quem faz isso para nós é o LACEN, para o paciente que está internado. Por enquanto está podendo se dar esse luxo. Depois nós vamos ter que nós mesmos fazer, tá? Certo? E o importante é fazer o isolamento viral, mas também não é muito importante para o tratamento, porque no caso de pandemia, esses 3 laboratórios não vão aguentar, certo? O aumento que está acontecendo não vai aguentar. Vai. E assim a primeira parte. Depois o Dr. Gladys.